Graças a Deus, sabemos que somente Jesus Cristo é o Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ou seja, e a própria palavra também diz que debaixo do sol não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas a questão que muitas vezes a gente pensa e muitos até se questionam, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram o Evangelho, qual a chance, a possibilidade deles serem salvos, né? Aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20 diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, a palavra que está dizendo que o Senhor Jesus pregou aos espíritos em prisão, espíritos humanos, né? Não os néfiles, nem os caídos, mas os que eram puramente humanos e morreram no dilúvio. Aparentemente que pela palavra tiveram ainda uma possibilidade de salvação. Mas isso não se aplica aos nossos tempos, né? Em Deuteronômio capítulo 32, versos 3 e 4 diz, Cântico de Moisés, né? Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então vejam que a justiça de Deus é declarada pela palavra do Senhor e confirmada, né? Aquele que buscar realmente vai ver que Deus é justo. Então, como fica a situação dessas pessoas, povos, tribos, até quem sabe quase gerações inteiras, que não ouviram falar de Jesus, né? Nem da lei do Antigo Testamento, a lei judaica, pela qual também havia uma avaliação de obediência, né? O texto que mais explica essa situação é Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, que diz: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então aqui nos dá uma noção, uma ideia de que aqueles que não ouviram falar de Jesus, que não tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se batizar nas águas como salvação da sua alma, aqui nos dá a entender esse texto, que eles serão julgados, e Deus é justo, está lá em Deuteronômio, onde lemos, serão julgados pela sua consciência, né, pelos seus pensamentos, ou seja, a lei da consciência, a lei nos corações deles, a lei da consciência dos seus pensamentos. Ou seja, nos dá a entender que eles serão julgados por essa lei. Quem sabe que alguns ali tiveram vidas retas, temeram, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem aceitar Cristo, mas tiveram a consciência de fazer o certo, de levar uma vida justa, íntegra e reta. Então, vamos confiar em Deus, de que aqueles que viveram sem lei, sem conhecer a lei de Deus, serão julgados pela lei da consciência e dos seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Se eles fizeram o correto, a sua consciência irá defendê-los. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos agradecendo, pedindo entendimento, compreensão da Tua palavra. Pedindo, Senhor, abençoe os povos, tanto os alcançados como aqueles ainda não alcançados pelo Evangelho. E salve essas vidas com seu grande poder. Pai querido, Rei da Glória, abençoa grandemente, nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.